Salmos 91, você abriu aí? Eu ia ler apenas o verso 15 e 16, mas eu vou ler o salmo todo porque é muito bonito. Então diz assim a Bíblia: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Eu posso ouvir amém aí? Aí na sua casa pode dizer amém? Amém, me livrará de doenças mortais, né? Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Amém, irmãos? Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles os sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o membro da quadrangular do Paulista que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Glória a Deus. Vamos ler o verso 15 e 16 de novo? Leia comigo nessa tradução que está aqui na tela, olha lá. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí, irmão? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Pode se assentar, você que está aqui em casa também, não saia daí, tá bom? Esse momento é um momento de culto para Deus. Reconheça que o Senhor está com você aí na sua sala, no seu quarto, onde você está com o seu smartphone. Amados, esse salmo é lindo, é um salmo de segurança e do cuidado de Deus para aquele que se refugia nele, para aquele que se abriga nele. Existem aqui todo o ensino, né, as promessas de Deus de cuidado com o seu povo, com aqueles que creem nele. E no versículo 15, que eu quero me deter um pouco mais, a Bíblia diz assim: Ele vai orar a mim, Ele vai me invocar, Ele vai me chamar e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. A primeira parte ainda diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que se refugia no Senhor e vive com o Senhor, ele tem uma vida de oração, ele tem uma prática de falar com Deus. Então, quando ele me invocar, eu vou respondê-lo. É isto que Deus está dizendo, que as nossas orações terão respostas. A Bíblia nos mostra, meu querido, um incentivo. Deus nos incentiva a oração. Nos livros proféticos, Jeremias fala: clama a mim e te responderei, né? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jesus fala assim: peça, que aquele que pede recebe, ao que bate se lhe abre. A Bíblia, ela está recheada de indicações,
de conselhos e até de mandamentos, né? Para nós orarmos e falarmos com Deus. E aqui no Salmo está dizendo assim, que se nós o invocarmos, Ele nos responderá. Então, tanto no Antigo Testamento, antes de Jesus, como também depois de Jesus, a Bíblia fala sobre a importância da oração. Jesus foi um homem de oração, levantava na madrugada, ia orar, orou uma noite toda para escolher os seus 12 discípulos. Jesus, ele tinha tempo a sós com Deus. Jesus precisava orar. Se Jesus gostava, precisava e orava, muito mais nós precisamos. Agora você observa que existem alguns impedimentos. O que impede sua oração de ser respondida? É o título da mensagem desta noite. O que impede a resposta de nossas orações? Eu quero tratar com isso 4 ou 5 pontos aqui nesta noite, rapidamente, e eu quero incentivá-los e desafiá-los a orar. Observe então, vamos lá. Primeiro ponto aí, a falta de oração, as orações não são respondidas porque às vezes nós não oramos mesmo. Então, a falta de oração, as orações não são respondidas porque nós não oramos. Observe, meu querido, nós encontramos, principalmente no arraial evangélico, as pessoas falando muito sobre a importância da oração, as pessoas dizendo muito que orar é importante, que orar é fundamental, que orar que crê na oração, no poder da oração, mas nem sempre oram. Você observa que não adianta a pessoa dizer que acredita na oração, pregar sobre oração, falar sobre oração, pedir oração, se ela não tiver a prática da oração. Não adianta eu processar na minha mente a importância, as situações na mente, eu vou orar e as coisas vão melhorar, e não orar. Não adianta eu falar com os meus amigos sobre a minha fé em Deus se eu não oro. Não adianta eu desejar ou esperar, eu preciso orar. A oração é a chave da vitória. Deus só responde se eu invocá-lo, se eu buscá-lo de todo o coração. Em Tiago 4,2 diz assim: vocês não conquistam, vocês não têm, porque não pedem. Peçam, peçam. Jesus fala assim: peça para que sua alegria seja completa. Deus, Ele não se cansa de nos ouvir. Deus, Ele tem prazer que nós nos acheguemos a Ele para falar, invocá-lo, buscar a sua presença, a sua resposta. Deus não está cansado da nossa presença diante do altar, diante do trono dEle. Pelo contrário, Deus nos chama para nós nos aproximarmos dEle. Então eu convido você nestes dias a orar. Pastor do céu, Deus não me responde. Eu pergunto para você, você já orou hoje? Quanto tempo você passou com Deus em oração hoje? Não apenas em pensamento, mas em palavras mesmo, em desligar tudo, dar um tempo e ficar com Ele, e conversar com Ele, levar tudo para Ele. Em Mateus 7, versos 7 e 8, Jesus diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Se você quer que Deus te responda, seja insistente com Deus em oração, peça, porque aquele que pede, recebe, receberá resposta, e o nome do Senhor será glorificado. A outra questão: por que a nossa oração não é respondida? O que impede a minha oração de ser respondida? É orar em desacordo com a vontade de Deus. Às vezes nós oramos e a nossa oração não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós.
com aquilo que Deus quer para nós. Então, quanto mais nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender os princípios de Deus para nós, os santos, os salvos, os servos. Quanto mais nós lemos, mais nós vamos entender esses princípios. Então, as nossas petições estarão de acordo com os princípios da palavra de Deus, portanto, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 5, no verso 14 e 15, diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então João era um homem que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. Era aquele que reclinava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. E ele fala aqui que se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouvirá. Tem algumas coisas, irmãos, que são lógicas, que nós sabemos que Deus quer para nós. E quando nós sabemos que Deus quer para nós, nós podemos pedir com confiança e em paz, porque Ele nos dará. Eu acredito, será que Deus quer que eu trabalhe? É claro que Deus quer que você trabalhe. Deus não quer ninguém desempregado. A Bíblia fala assim: aquele que não trabalha também não coma, Paulo fala. Então o trabalho é algo que Deus quer. Será que Deus quer que eu fale do amor dele para um vizinho meu? Eu não sei, Senhor, se for da tua vontade eu vou falar. Não precisa orar assim, você pode falar: Deus, esta é a tua vontade, eu vou falar do teu amor para o meu patrão, para o meu vizinho, e eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na vida dele. Amém, irmão? Amém? Algumas coisas talvez a gente tenha dificuldade em saber se é a vontade de Deus. Será, Senhor, a tua vontade eu mudar de empresa? Será, Senhor, a tua vontade de eu mudar de cidade? São decisões que a gente tem que pesar bem antes, que são decisões importantes da nossa vida. Eu costumo dizer que quando a gente é jovem assim, tem 17 anos, 25 anos, 30 anos, a gente pode até errar, que depois dá tempo de você reconsertar. Mas depois de uns 41 assim, 51, a gente não pode errar mais, ainda mais questões tão sérias assim. Então nós temos que conhecer a palavra, observar os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, e então assim orarmos a Deus, e ainda assim nós falarmos: Senhor, é isto que eu quero, eu não tenho certeza se é o que o Senhor quer, entretanto eu coloco diante de Ti, e que seja feita a Tua vontade. Porque então você está colocando diante de Deus aquilo, e pode ter a certeza que Deus vai dar uma resposta para você. Lá em Jeremias 1,12, o Senhor fala: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então quando Deus, Ele vela pela sua palavra, e você está orando de acordo com a palavra de Deus, dirigido, não é, pelo Espírito de Deus, se você tem alguma dúvida, peça algum conselho. Peça alguma opinião de alguém que é espiritual, de alguém que tem uma vida mais presente no altar de Deus. Essa pessoa pode lhe dar uma opinião, ela pode lhe dar um conselho, ou pode lhe dar uma ordem, faça isso aqui, porque isso aqui que você vai fazer está errado, não está na Bíblia isso aqui, então não faça. Mas se você tem dúvidas sobre aquilo, é a vontade de Deus ou não é, peça orientação para alguém e coloque diante de Deus. Porque quando a gente ora contra a vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Graças a Deus que Deus nos ouve. Graças a Deus que algumas orações que eu fiz, Deus não me ouviu. Porque se Ele tivesse me ouvido, eu teria me estrepado, eu teria feito tudo errado, eu teria sofrido consequências.
Mas quando a gente tem o temor do Senhor, se refugia no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente e coloca diante de Deus aquelas questões que a gente não sabe, onde a gente pediu orientação, conselho para alguém, ninguém falou, ninguém disse, algumas respostas que parece que não chegam, a gente não sabe o que é, você possa dizer, como Agostinho que dizia assim: ó Senhor, que eu faça a tua vontade, como se fosse a minha vontade, de modo que tu possas fazer a minha vontade como se fosse a tua vontade. Quando a gente não sabe se a vontade de Deus para nós é aquilo naquele momento, coloquemos nas suas mãos, invoquemos ao Senhor e Ele nos responderá. Às vezes Deus fala assim, às vezes Ele diz não, ou às vezes Ele diz espere, porque pode ser que você, mesmo Deus desejando e sendo a vontade de Deus, haverá um tempo de você esperar, mas tenha certeza que Deus trará a resposta na hora certa. Se é da vontade de Deus, vai acontecer. Eu estou aqui hoje pregando esta palavra, porque foi da vontade de Deus que eu estivesse aqui. Eu sonhava com isso, um dia pregar para as pessoas, ser pastor numa igreja. Deus tinha colocado isso no meu coração, que um dia isto poderia acontecer. Tinha momentos que eu pensava assim, será? Porque nem sempre nós temos tanta fé, não é? Mas é interessante que Deus, Ele cumpriu a vontade dEle. Então aprove a Deus que fosse eu pregando aqui hoje para você que está aqui, que poderia estar em outra cidade, em outro ministério, em outra situação, mas Deus escolheu você para estar aqui comigo aqui, e nós invocamos a sua presença, e de acordo com a vontade dEle, há milagres que podem acontecer, e eu creio que vão acontecer nesta noite, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Quando a gente sabe que Deus prometeu, a gente diz assim: eu não estou vendo ainda, mas Deus prometeu e eu sei que vai acontecer. Fala para o seu vizinho assim: o que Deus prometeu vai acontecer. Fala para o teu irmão aí. Então, quando nós temos esta confiança, nós colocamos a vontade de Deus na nossa vida, Deus Ele honra, não é? Sobre o primeiro tópico, a falta de oração, estou lembrando aqui de uma história que aconteceu numa cidade onde havia uma igreja, um povo ali reunido, e naquela mesma rua abriram uma boate, abriram uma boate, e aquela coisa doida, né? Na mesma rua da igreja. Então o povo se pôs a orar, e depois de uma semana aconteceu que veio uma chuva, e um raio caiu bem em cima da boate, e fechou a boate. O dono da boate ficou muito bravo e foi procurar o pastor e os irmãos da igreja. Vocês oraram, olha o que Deus fez, acabou, olha, vocês acabaram com a minha boate, acabaram com o meu negócio, eu vou processar vocês. O pastor falou: não, nós não fizemos nada, a gente não sabe, né, tal, né, se esquivou e tal, e foi lá e processou, e diante do juiz, o juiz falou assim: pode ser que a igreja não acredite, mas este homem que não frequenta a igreja, ele acredita no poder da oração, porque ele acredita que a igreja orou e o raio caiu na boate. Às vezes as pessoas de fora acreditam mais no poder da oração do que nós. Mas que nós possamos acreditar, porque a oração tem poder. Quando nós oramos, o diabo treme, né? Tem uma música que cantávamos em outra cidade, acho que lá em Ourinhos: quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, é assim? O inferno cai, pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo. Quando eu oro, quando a gente ora, Deus faz. Quando a gente ora, Deus faz. Agora, outra coisa que impede a resposta da nossa oração, rapidinho, é o pecado. E esse pecado malvado, né? Pecado não presta nem com açúcar e mel, né? Não tem jeito, nem com muito sal, nem com pouco sal. O pecado nos separa de Deus.
A Bíblia diz em Salmo 66, 18, abrigar o pecado no coração. Se eu não tivesse confessado, diz o salmista, o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. O pecado não confessado nos aprisiona e fecha a porta que nos leva até Deus. Quando nós clamamos a Deus e pedimos perdão a Deus para que Ele revele, na verdade, o nosso pecado, Deus o faz. Conta-se a história que um rapaz estava numa cabine de telefone naqueles tempos, onde ligava-se nos Estados Unidos para a telefonista, colocava-se um cartão ou pagava-se a conta à medida que ia gastando ali. E ele ligou para a telefonista, foi feita a ligação, e ele ficou ali e demorou naquela ligação, de tal maneira que acabou o tempo e ele continuou insistindo, ele tinha que depositar mais. Aí a moça cortou a ligação dele, ele começou a brigar com a moça telefonista, dizendo: isso não é justo, falou uns palavrão lá, brigou com ela, xingou ela e tal. Estava muito nervoso, muito bravo, porque cortou a ligação dele. Mas daí ele se acalmou, ligou para ela de novo, e ele falou assim: olha, moça, me desculpa, eu fiquei alterado aqui, nervoso, eu vou pagar, quanto que eu estou devendo aí para você liberar para mim a porta? Porque a porta da cabine está fechada, eu quero que você venha abrir para mim, você deve ter acionado alguma coisa aí que fechou a porta. Ela disse assim: não, você tem que pagar tudo certinho e tal, mas eu não fechei a porta não. Mas quando ele cortou o contato com a ligação que ele estava fazendo, caiu a ligação e a porta trancou, ele se sentiu ali fechado, aprisionado, porque ele queria que a porta fosse liberada. Assim também quando nós estamos orando e nós percebemos que nós perdemos a cabeça, que nós falhamos, que nós erramos, parece que a porta se fecha, parece que as nossas orações não chegam, não passam do teto, do forro de casa. Parece que tudo é muito difícil, mas quando nós percebemos então que tem alguma coisa errada e às vezes a gente não sabe, é impressionante, meus irmãos, quando às vezes algumas pessoas veem os meus erros, veem as minhas falhas e só eu não vejo. Então é hora de eu orar a Deus. Às vezes alguém me fala, graças a Deus, aleluia, daí eu tenho essa revelação e eu falo: Deus, me perdoa, eu não quero essa porta fechada, eu quero as minhas respostas, Senhor, porque eu sou teu filho, me arrependo. Quando a gente fala assim: Deus, mostra para mim aonde estou errando, onde é que está o erro, Deus, Ele mostra mesmo. Deus, Ele mostra para que a gente conserte a nossa vida diante dEle. Se nós não consertarmos as nossas vidas, às vezes praticamos algum erro, algum pecado, alguma coisa que a gente acha que é muito pequeno. Não, Deus vai continuar abençoando, isso é só um errinho, é só uma falhinha. Mas essas coisinhas, esses bichinhos, eles crescem, se tornam um monstro na nossa vida, na nossa alma, se tornam hábitos pecaminosos, padrões de comportamento que pode durar uma vida inteira. E muitas das vezes não obtemos a resposta de Deus e lutamos, mas lutamos errando, falhando, e vamos brigando e xingando e gritando e quebrando, nos esforçando, trabalhando mais, fazendo mais, tudo, mas ainda assim as coisas não acontecem espiritualmente falando, porque às vezes há um pecado abrigado no coração. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 João 1,8 que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nesta noite, se tem alguma coisa bloqueando a sua alma, o seu relacionamento com Deus, lembrando que com Deus a gente se comunica espiritualmente, não é a questão de palavra, não é questão de esforço físico, com Deus é espiritualmente, é com Deus, Deus é espírito, então a nossa comunhão com Deus é no espírito. Mas se tiver pecado, mesmo que a gente grite aqui, se tiver ato pecaminoso, o coração não é sincero, há um bloqueio.
Mas quando nós confessamos e falamos: Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, eu quero viver segundo a tua vontade, a tua palavra, antes que o Senhor me responda, eu te respondo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me perdoa, eu quero ser lavado pelo teu sangue, eu quero viver uma nova vida, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Então Deus lava o seu coração de todo pecado, e as suas orações, as portas são abertas, e Ele me invocará e eu lhe responderei, porque me amou, eu lhe darei longos dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor no Salmo 91. Esta noite nós vamos orar pedindo perdão a Deus. Você que está em casa, você que está vivendo uma vida que você percebe que tem alguma coisa que não está legal. Eu lembro da minha sogra, que ela falava assim ainda. Uma certa vez eu fui na casa dela, né? Não convivemos por muito tempo, porque, né, ela não era casada com a pastora ainda. Então, uma certa vez eu fui lá, ela dizia assim, às vezes: eu não estou legal hoje, né? E ela estava falando fisicamente, achava interessante, né? Fisicamente. Mas às vezes é legal, às vezes é bom a gente falar assim com Deus: Deus, eu não estou legal, tem alguma coisa que não está certo comigo, me perdoa, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade. Está ligado aí comigo, irmão? 4, o que impede as nossas orações? A falta de confiança. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha só, eu não sei se você consegue colocar o versículo aqui, é interessante, viu, querida? Hebreus 4,16. A Bíblia diz que é para nós nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Sabe, irmão, quando a gente não confia em Deus, a nossa oração, ela se torna assim, meio insossa, sem sal, sem açúcar, sem emoção, sem entrega real. E muitas das vezes nós vamos orar a Deus e a gente fala assim: eu não sou digno, Deus não vai me ouvir, quem sou eu? Sou tão falho. Mas quem que não é falho? Temos alguém perfeito aqui, algum perfeito aqui? Levante a mão, por favor. Nenhum de nós é perfeito. Jesus nos ensinou a orar, Ele fala assim: orareis em meu nome. Por isso, você que está conectado comigo, a gente ora em nome de Jesus. Graça significa que Deus nos dará o que nós não merecemos, se nós formos confiantes o bastante para pedir. Então, quando eu vou orar, eu não falo assim: Deus, em nome do André, eu que faço tudo certo, eu que mereço, eu que sou o cara, a última Coca-Cola no deserto, a última pacote, a última bolacha do pacote, faço tudo certinho, dou os meus dízimos, faço jejum, faço oração, então eu venho em meu nome pedir que o Senhor faça alguma coisa. Xé. Mas a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. Então a nossa dignidade não é por nós mesmos, mas é porque o nome de Jesus é digno. É porque o nome de Jesus é o mais poderoso, é o nome mais poderoso do universo. Então nós apresentamos a Deus tudo o que Jesus é, e não tudo aquilo que nós somos. E lembramos-nos aqui em oração, quando for necessário, que se somos alguma coisa, somos porque Jesus nos tornou esta coisa boa. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Então nós apresentamos a Deus tudo o que Jesus é. A Bíblia fala, Paulo fala assim, que Deus pode fazer muito mais, tudo, muito mais, do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na nossa vida. Quando você ora e faz esta oração em nome de Jesus, você está dizendo que é por causa dele que você está pedindo, por causa daquilo que ele já conquistou para você lá na cruz do Calvário. Lá ele já levou sobre si as nossas maldições,
a nossa injustiça, a nossa culpa, as nossas doenças mentais. Ele já levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo. Ele já levou sobre si a nossa morte espiritual. Ele morreu por nós, para que nós tenhamos a sua vida. Então, quando eu vou orar a Deus, eu falo: Deus, em nome de Jesus, eu me apresento diante dele com confiança no trono da graça, onde eu vou receber misericórdia e graça para me ajudar quando eu precisar, e todo dia eu preciso. E quando eu clamo, ele diz, ele me invocará, o André me invocará, a Quadrangular do Paulista me invocará, o Brasil me invocará, e eu responderei. Uma garotinha de 4 anos orava antes de dormir, e a mãe achava aquilo muito bonito, e certa vez ela estava orando e foi abaixando o volume, e a mãe ficou observando, e daí não saía mais nenhuma voz, mas a mãe escutou ela falar no final, amém. Aí a mãe chegou e falou assim: querida, eu não ouvi uma única palavra que você disse, só ouvi um amém no final. Aí a menininha falou assim: mamãe, desculpe, mas eu não estava falando com você. A menina estava falando com o pai, e a mãe não precisava ouvir o que ela falava com o pai. Quem precisava ouvir era Deus, o Pai. E ela explicou, ensinando para a mãe que aquela oração era uma oração com confiança, que Deus estava ouvindo. Então, ore com confiança. Deus quer e pode colocar a mim e a você em posição de autoridade, de lideranças. As empresas precisam de bons líderes, de líderes e não chefes. E quando a gente fala: Deus, me coloca onde o Senhor quer, eu quero ser o líder naquela empresa. Claro que o salário maior é mais melhor de bom, mas não quero estar ali simplesmente por isso. Eu quero estar ali para influenciar, abençoar vidas, porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. O Senhor me chamou para eu doar e não pedir emprestado para ninguém, não pedir emprestado, porque o Senhor traz as tuas bênçãos, elas vêm atrás de mim e me alcançarão, diz a tua palavra. O Senhor já me curou, é orar com confiança. Eu tomo posse, eu me coloco de pé, eu recebo o milagre, eu vou viver os teus milagres, orar com confiança em nome de Jesus. Os demônios cairão, toda a força do mal vai sair da minha frente, toda a terra que pisar a planta dos meus pés, eu vou tomar por herança, porque o Senhor está do meu lado, eu sou teu filho, tu és o meu pai. Vou passar pelo que passar, eu sei que tu estarás comigo. Orar com confiança. Tem que fazer uma extração, um tratamento clínico, tem que passar por uma cirurgia, tem que passar por uma prova lá na faculdade, tem que passar por aquele desafio de tirar a carteira de motorista, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor estará comigo, haja o que houver. Estou grávido, né? Digamos que fosse assim, estou grávido, essa gravidez não estava esperando, mas o Senhor sabe, eu confio no Senhor, e já deu tudo certo. Orar com confiança, Deus me ouvirá, Deus ouvirá você, porque nós oramos em nome de Jesus. Por último, ainda mais que agora o coração foi perdoado, oremos com confiança, em nome de Jesus. Ore também. Algumas orações elas não são ouvidas porque a intenção é ruim, o motivo é errado. Às vezes também nós não recebemos porque nos falta a fé. Mas nesta noite eu quero deixar esta palavra no seu coração e um convite, um desafio para você orar, porque Deus está dizendo: Ele me invocará e eu e responderei. As bênçãos do Salmo 91
são para as nossas vidas. Nesta época, nós oremos com confiança. Sabemos, inclusive alguns crentes ficam doentes, podem ficar doentes, mas ore sempre com confiança. Acredite que Deus vai lhe responder. Deus é fiel. Em nome de Jesus, pisa o leão e a cobra. Vá em frente. Deus está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque me amou, eu o livrarei. Eu vou colocá-lo num retiro alto, porque conheceu o meu nome. Nós conhecemos o nome de Jesus. Eu sei que Maomé teve a sua importância, que Siddhartha Gautama, o Buda, teve a sua importância. Eu sei que a Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher muito solidária, muito caridosa, fez um bem para muitas pessoas. Eu sei que a Maria, mãe de Jesus, foi muito usada por Deus. Deus concedeu muita graça, ela foi a mãe de Senhor Jesus. Mas o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Deus fez convergir todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que existe até mesmo no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele se tornou, Ele é a nossa salvação. Nele nós nos movemos e existimos, e com Ele para sempre estaremos na eternidade. O céu não está em crise. As nossas orações ainda chegam diante de Deus quando nós vivemos numa fé de confiança, quando os nossos interesses são os interesses de Deus, quando nós oramos com fé, quando nós não vivemos em pecado, quando nós oramos de fato, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos responde em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor. A Bíblia fala lá em Mateus de uma mulher que tinha uma filha endemoniada, vai até Jesus, era cananeia. E Jesus, sendo estrangeira, fala assim para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher pensou, repensou, ela poderia ter ido embora. E quando ela vai fazer aquele pedido, é como se fosse uma oração. E ela pensa, repensa, ela fala assim: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E Jesus falou assim: mulher, essa sua fé é igual dos irmãos lá de Montemor. Grande é a sua fé, por causa dessa palavra que você usou para falar comigo. Olha só, irmão, como que o Senhor Jesus foi tocado por aquela palavra, por aquela entrega. Aquela mulher poderia perder tudo, não é? Ela poderia ter recebido mais uma repreensão. Ela poderia ter sido ali humilhada, escandalizada. Mas ela queria a libertação da sua filha, e Jesus era a pessoa em quem ela mais confiava. É como que se não tem mais ninguém a eu buscar e recorrer. Tenha misericórdia. E Jesus fala: por causa dessa tua palavra, pode ir, porque a tua filha está libertada, está liberta, ela está livre. Que Deus nos encontre assim, em oração. Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Estava meditando ontem, conversando com o pessoal da live. Paulo fala que o Espírito Santo interpreta, ele ora por nós. A oração não é só pedir, mas há momentos que a gente não sabe mais como pedir. Aí o Espírito Santo fala, a linguagem do nosso espírito fala com o Pai, intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. E quando nós oramos também a linguagem de Deus, a mensagem de Deus, o recado de Deus, o Espírito Santo interpreta, ele decodifica, ele transforma as ideias de Deus em consciência no nosso interior, na nossa vida, porque a oração possibilita tal coisa.
Estava dizendo assim que pessoas que são preguiçosas na oração ficam procurando profetas, profecias e acabam recebendo profetadas. Porque é muito mais fácil eu pagar aqui para Giovana dizer assim para mim, fala para mim o que vai acontecer no meu futuro, diga para mim o que Deus tem para mim, e eu não orar. Mas tudo que vier dela para mim, se eu não tenho essa comunhão com Deus, do que me adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o doce da comunhão com Deus por meio da oração? Perder a minha alma. Tu és tudo o que eu mais quero. Essa canção é bonita, nós vamos cantar antes de nós fazermos esta oração.